eu tô aqui com uma mulher que é visionária. Ela entendeu, acho que antes de muita gente aí, o que o mercado de influência iria se tornar. Percebeu rápido que essa indústria teria a possibilidade de transformar a relação que as marcas têm com as pessoas, com o público final. Ela é uma mulher que ela não só atua nisso, como ela também ajudou a formar o mercado que a gente tem hoje, nesses tantos anos de atuação. Mas eu percebo ela uma mulher que ela faz esse mercado ser muito mais ético, muito mais humano, muito mais real. Eu tô aqui com a Gigi Grandin, que é fundadora da ID Impulso Digital. Um prazer ter você aqui hoje. Eu tenho muitas perguntas para te fazer. Eu tenho muitas, quero bater um papo com você longo. Eu queria ficar horas aqui. O prazer é todo meu e eu tô aqui pra gente falar de tudo que você quiser. E se você quiser, a gente fica horas sim. A gente faz uns 4 episódios, porque eu adoro falar sobre... Não dá cobra, Gigi, pelo amor de Deus. Eu amo. Eu posso começar com uma polêmica? Você pode tudo. Eu vou começar então. Tá bom. Eu acho que é um papo que tá aí, né? A gente viu muita coisa acontecer sobre isso, que é as bets, o famoso tigrinho. Queria muito trazer esse papo, porque eu sei que você tem uma postura muito ética nesse mercado e queria entender a sua visão. O que você tem pensado sobre isso? Qual a responsabilidade? Quanto de responsabilidade está no creator? Quanto de responsabilidade está na equipe ou das próprias empresas também, né? O que você pensa, assim? Eu acredito que a partir do momento que você tem uma audiência que está ali te escutando, você tem que ter um compromisso e uma responsabilidade com essa audiência. Eu, desde que comecei a trabalhar com marketing de influência, sempre tive esse cuidado, porque não só em relação a bets, né? A gente vive num país onde a gente tem muitos golpes, onde a gente tem, enfim, diversos problemas. Então, quando a gente vai divulgar alguma coisa, a gente tem que ter a certeza que a gente está divulgando algo idôneo. A gente tem que ter certeza que o produto ou serviço que a gente está recomendando para aquela audiência é algo que realmente cumpre com o que está prometendo e algo que realmente vai trazer benefícios para aquela audiência. É muito importante que o criador tenha essa responsabilidade também, não só com as publis, mas com tudo que ele está falando e com tudo que ele está influenciando, né? A gente vê hoje em dia cada vez mais a população jovem muito influenciada. Total. Pelo que eles veem na internet. Então é importante que essas pessoas sejam bons exemplos do que ser como ser humano, de como agir, do que trazer para o seu dia a dia. Então essa responsabilidade ela tem que estar com o influenciador, com a equipe e com todo o ecossistema. A gente tem um super cuidado hoje dentro da agência, quando chega qualquer proposta de publi, né, de a gente verificar quem é essa empresa, a gente estudar o histórico, a gente olha até o Reclame Aqui para ver se essa empresa está entregando o que ela promete. Então, a gente está falando, você mencionou as bets, né, mas a gente tem influenciadores divulgando esquemas que estão até suspeitos de tráfico humano. E olha, o caso do intercâmbio para a Rússia, que aí depois foi investigado e talvez não seja bem isso, né? Pois é, e olha a responsabilidade sobre isso, olha quantas pessoas a gente está colocando em perigo pela simples ganância de querer ganhar um dinheiro fácil, em cima de, enfim, poder se aproveitar aí de uma oportunidade que pode destruir para sempre a vida de não só as pessoas, mas as famílias que estão envolvidas. Então, é muito importante que haja essa responsabilidade em bets, em intercâmbios, em absolutamente tudo que é divulgado. Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado até porque a gente bebe, né? Então... Exatamente! E sobre o estilo de vida também. Qual é o estilo de vida que você está mostrando ali, né? Ele é saudável? É um estilo de vida legal? É isso que você quer que as pessoas consumam? Acho que todo o universo que um criador de conteúdo cria é muito importante que ele tenha essa percepção, né? Isso precisa ser, de alguma maneira, não violentar a humanidade do outro que está ali na outra tela, né? Do outro lado da tela, assim. Sim, e até é importante, assim, separar o que é a vida pessoal desse influenciador do que é a vida que ele tem exposta, porque, claro, a gente não é perfeito. Sim, e a gente tem atitudes que, enfim, não são as melhores. Mas você colocar isso dentro da internet para que pessoas vejam isso e se inspirem é muito complexo. Então, é necessário ter esse filtro, principalmente quando a gente está falando
aí do público mais novo, né? Isso é muito importante. Isso que você falou é muito real, as pessoas às vezes erram mesmo, né? Sim. Eu acho que também ter essa maturidade de você reconhecer, bom, errei, mas deixa eu aqui tentar consertar meu erro, trazer uma outra mensagem, trazer um contraponto disso, né? Porque às vezes acontece, mas eu percebo também que existem níveis de erro. Tem alguns erros que vai uma pessoa, né? Errou, passou, vai aprender. Tem outros que são recorrentes, aí você fala, poxa, talvez aqui já não seja mais um erro, talvez seja realmente um ponto que a gente precisa olhar com cuidado. Será que a gente quer continuar seguindo essas pessoas como consumidor, né? Dando mais audiência para essas pessoas? Talvez a gente também, como consumidor, possa ter um pouco de responsabilidade nessa cadeia, né? Tem, com certeza. Mas é complicado porque, como consumidor, a gente quer o entretenimento. Verdade. E o entretenimento nem sempre é o que é correto. Verdade. Então, por isso que é importante, como comunicadores, a gente estar sempre atento a esse exemplo que a gente está passando, o que a gente está mostrando para o público. E se você tem uma conduta que não é das melhores, pelo menos não coloca isso em frente às câmeras para... o Brasil, né? Enfim, para o mundo. Desde coisas simples, até falar no telefone dirigindo. Gravar stories. Pois é. Verdade, Gigi, é verdade. Das coisas mais simples até as coisas mais graves, que são realmente essa consciência aí com tudo que está sendo divulgado, né? E como você faz na ID hoje? Você costuma direcionar, trazer essa visão para as pessoas? Olha, a gente chegou a essa proposta aqui, a gente acha isso e aquilo, vocês negam de cara? Como geralmente você... Não, eu já trabalho com pessoas que estão muito alinhadas com os meus princípios, com tudo que a gente acredita como empresa, né? Tá. Então, quando chegam propostas de empresas que a gente tem qualquer dúvida, a gente já nem precisa passar isso para o influenciador, a gente já nega de cara. E isso também é muito legal, porque eu tenho a tranquilidade que os influenciadores que eu trabalho estão passando uma mensagem legal para o público. Todos eles têm muita consciência do que eles fazem. E claro, eles são humanos, eles erram, mas são pessoas que têm uma ética, assim, né? Eu vejo pessoas que estão na ID que são pessoas muito legais, assim, que são realmente pessoas inspiradoras, que têm uma mensagem positiva para passar para a sociedade, assim, né? Exato. Então você já meio que tem um pouco menos de trabalho na hora de fazer essa distinção, assim, né? Do que eu passo, o que eu não passo, o que eu sei que combina com essa pessoa, o que às vezes nem vou passar porque eu sei que não vai... Total. Eu tive muito problema na época que surgiram as bets, né? Porque as propostas realmente eram absurdas. Eram muito tentadoras. E quando elas surgiram, muita gente estava aceitando. E aí teve que haver uma conversa, né, com todo mundo. Gente, isso não é legal, não recomendo. E todo mundo entendeu. Até para fechar com marcas sérias depois. Fica difícil quando você fez, né? Fica. E isso é muito legal do mercado. Porque eu vejo que as marcas também estão comprometidas com essa responsabilidade. Então, que as marcas não estão patrocinando e não estão incentivando criadores de conteúdo que têm essas atitudes que são controversas. Eu quero te perguntar agora de coisa boa também, né? Depois dessa polêmica. De trabalhos, assim, que você olha para trás e você se orgulha muito de ter feito. E você já está há muitos anos, então você chegou também no mercado de influência, que era completamente diferente do que a gente vê hoje, né? O que mais te deu trabalhos que fizeram assim, seu coração ficar quentinho? Eu tenho um especial que é de Always, que é uma campanha que chama Like a Girl. E quando ela veio para o Brasil, ela veio com uma pesquisa muito profunda. Ela tinha conversado com diversas garotas, a maioria ali adolescentes, e essas garotas sentiam muita falta da representatividade feminina dentro dos esportes e dentro de diversas profissões. Então, essa campanha ela veio para acabar com os estereótipos em relação à mulher. Era uma campanha muito linda, foi uma campanha assim que me emocionou. Eu falo que foi a primeira vez que eu chorei no trabalho, porque quando eu peguei essa campanha na mão, assim, eu falei, nossa, realmente o que eu estou fazendo tem a capacidade de mudar, de fazer a diferença, de ter um impacto na sociedade.
E daí para frente vieram várias que eu me orgulho muito. A gente já fez campanhas em relação à conscientização da pobreza menstrual das mulheres. A gente já fez muitas campanhas sobre conscientização de vacinação, sobre conscientização de doenças, sobre, enfim, campanhas que realmente têm um impacto muito positivo na sociedade. E eu fico muito feliz de ver a publicidade investindo nessa conscientização mesmo da sociedade, nessa educação e nessa mudança da cultura como um todo. E o quanto que essas peças, né, digamos assim, peça-chave na verdade são pessoas, mas são peças-chaves mesmo para fazer aquela campanha ter muito mais humanidade, né, trazer essa humanização. Você pode falar um pouquinho assim, sobre as vantagens mesmo das marcas contratarem influenciadores para estarem nas suas campanhas? Eu acho que o mercado mudou completamente e ganhou esse layer de influenciadores assim, que transformou mesmo como se faz publicidade hoje em dia, né? Sim. Eu acho que a principal vantagem é a conexão genuína. A conexão com o criador de conteúdo, com o influenciador, é uma conexão assim, que ela é diferente de qualquer outro tipo de publicidade que você faça. E eu acho isso muito rico, assim. Eu comecei a trabalhar com influência porque eu era empresária, tinha uma loja, eu via a influência ali fomentando o meu negócio, e eu vi como era diferente aquele tipo de publicidade da publicidade tradicional. É muito diferente quando você pega um ator para ler um texto do que quando você está pegando uma pessoa que tem uma conexão genuína com aquele produto ou com aquele serviço, e ela está endossando aquilo a partir do que ela realmente acredita. E isso é muito legal, porque eu também vejo o mercado evoluindo para buscar essas conexões entre produto e criador, entre serviço e criador. Então, não contratar alguém simplesmente pelo alcance que ele tem, pelos números, mas pelo que ele representa e pela identificação que ele tem com a marca ou com o produto, com o serviço que está sendo ali divulgado. Então, isso é capaz de trazer um resultado tão maior do que outras frentes. É claro que todas são importantes, mas tem verdade, né, ali. Tem realmente, tipo, a pessoa usa, às vezes está na rotina da pessoa, ou a pessoa acredita naquilo, aquilo faz parte da identidade dela também, né? Faz. A gente falou agora um pouco disso, né, do papel do influenciador na publicidade. Eu queria falar um pouco também do próprio influenciador, da vida do influenciador também, né? Porque é uma vida com seus benefícios também, mas com seus ônus também, né? Como que você vê hoje, assim, essa questão muito presente de discussão social, que é a saúde mental do influenciador? Porque são pessoas que estão em exposição constante, não só exposição, porque eles também têm que ficar agradando o algoritmo, e o algoritmo quer mais e mais e mais, o algoritmo é faminto, assim, ele nunca está satisfeito, né? Como que você tem visto, assim, nas pessoas com que você trabalha, como elas têm lidado, o que tem aparecido, o que você acha, assim, disso hoje em dia? Bom, eu acho a saúde mental um dos assuntos mais importantes para todos os seres humanos. Concordo, para todo mundo. Em todos os mercados, eu acho que existe hoje uma crise de saúde mental, assim, né? Existe. E eu acho que dentro da criação de conteúdo ainda é muito pouco falado, porque as pessoas têm uma visão muito glamorizada da profissão. Então, o pessoal vai lá, grava um conteúdo e tá ganhando um monte de dinheiro por aquilo. E não é. Para você chegar num ponto onde você está sendo remunerado por uma publicidade que você está fazendo, você já produziu muito conteúdo sem ganhar nada, absolutamente nada. E é um trabalho que é muito desgastante, porque isso que você falou do algoritmo é algo que é um chefe, assim, cruel, e ele muda toda hora, e a pessoa tem que se adaptar. Então, não existe isso de, eu vou tirar uma folga, ou eu vou tirar férias. O criador de conteúdo, ele tem que
estar sempre presente ali dentro das redes dele, para ele conseguir manter a comunidade dele ativa. E não por causa da comunidade, porque eu acredito que a comunidade super entenderia, mas o algoritmo não favorece isso. Exatamente. E eu vejo assim, os criadores de conteúdo tendo problemas muito graves de saúde mental por causa da rotina exaustiva. A gente tem prazos hoje dentro do mercado para a produção de conteúdo que são prazos muito curtos, então as pessoas têm que, enfim, se desdobrar para conseguir entregar uma publicidade no prazo que a campanha sugere. Além disso, a gente tem um prazo de pagamento que é muito longo, o que faz com que a saúde financeira do negócio desse criador seja algo totalmente instável. Então, são muitos pratinhos ali para equilibrar e o público, em geral, não está enxergando isso. E, na internet, a gente tem um problema muito sério, porque as pessoas acham que só porque a pessoa está se expondo ali, ela é propriedade pública. Pode falar o que quiser, né? Exato. E essas críticas, esse estar exposto e... assim, é tão complexo, né, entrar nessa seara, porque são situações assim que deixam a pessoa muito exposta e vulnerável. E se você não tiver uma estrutura muito forte, você com certeza vai se abalar com aquilo. Né? É muito difícil para a gente, como ser humano, receber críticas tão cruéis que a gente não recebe. O tempo todo. O tempo todo, e que a gente não recebe no dia a dia. Ninguém chega pra gente pessoalmente e fala, nossa, sua roupa tá feia, você nossa, deveria você morrer, tá né? Chega nesse nível algumas coisas, algum tipo de cancelamento, assim, de desejar a morte daquela pessoa. Eu fico horrorizada. Teve um caso de uma influenciadora que eu trabalhei, que foi muito triste, que ela engravidou, e quando o bebê nasceu, ela não queria mostrar o bebê, e ela começou a sofrer um hate enorme da comunidade dela. Ela não queria mostrar, meu Deus. Porque eles achavam que eles tinham o direito de conhecer o bebê, porque, enfim, eu tinha patrocínio de fralda, tinha, é a gente que criou essa comunidade, a gente vai... Então, olha o nível que as coisas chegam. E como é difícil você encontrar um caminho do meio ali, onde você ache a exposição, a sua vida privada, que você consiga equilibrar os dois. Eu acho a saúde mental do criador, assim, uma questão que devia ser muito mais discutida e muito mais bem cuidada, sabe? Eu acho que, inclusive, você tem uma presença forte nas redes sociais, você fala bastante sobre o tema, e eu acho isso muito importante, justamente pelo que você falou, assim. Eu acho que a profissão influenciador hoje virou, que na minha época, quando eu era criança, era ou ser jogador de futebol, né? Ai, você vai fazer de faculdade? Eu quero ser jogador de futebol. Ou modelo, né? Eu quero ser modelo. Hoje em dia eu quero ser influencer. E é fácil ser influencer, né? Não queria que você falasse sobre isso. É fácil ser influencer? Será que é assim? Será que tá se vendendo, tá se fazendo uma aura desse mercado que às vezes não é tão real, assim, né? De que você pode acontecer, de você começar a postar e você ganhar uma visibilidade e você se tornar o Whindersson Nunes, mas nem sempre. E essas pessoas que não se tornarem o Whindersson Nunes, porque é uma minoria que vai se tornar o Whindersson Nunes, né? Assim, então, acho que queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que é essa vida? Você precisa ter uma estrutura, você precisa, como você falou, ter uma mentalidade, uma inteligência de negócio para você conseguir fazer com que isso seja saudável, para você conseguir fazer com que isso pague as suas contas. A gente falou mais cedo com uma influenciadora também, que ela é os dois. Ela tem uma profissão, uma carreira fora de influencer e também é influencer. Então, ela tem uma carreira dupla. Sim. Justamente por isso, porque nem sempre é tão fácil você viver só do seu trabalho como influenciador, né? Fala um pouco, assim, sobre o que é necessário para você realmente ser um influenciador de sucesso. E quando eu falo sucesso, não é só você ter milhões de seguidores. Puxa, eu tenho um financeiro organizado, eu consigo aqui ter marcas legais que trabalham comigo, eu consigo ter uma rotina onde tudo encaixe, sabe assim, mais ou menos. Nossa, eu adorei que você trouxe esse assunto, porque eu tenho uma preocupação muito grande que está tendo uma tendência aí da nova geração não querer estudar e de achar que, enfim, ser CLT é uma coisa horrível e, enfim, querer seguir carreiras alternativas.
E hoje eu vejo, assim, que é claro, existem pessoas que nascem com um talento artístico e de comunicação e que se desenvolvem naturalmente. Mas, na minha experiência, eu percebo que as pessoas que têm um passado de estudos, de vivência no mercado de trabalho, que já tiveram mais experiências, têm muito mais sucesso como criador de conteúdo do que as pessoas que simplesmente querem começar nessa carreira e vão diretamente para isso. Os criadores de conteúdo hoje são muitos, mas os que fazem sucesso, e aí sucesso eu quero dizer quem consegue viver da profissão, quem consegue pagar suas contas como criador de conteúdo, são poucos, são pouquíssimos. E a gente precisa ter garantias. Assim como toda carreira, né, que envolve o lado artístico e a criatividade, existe uma estabilidade muito grande. E é importante que você tenha recursos para que você possa ter alternativas caso algo não dê certo. E para que também você possa se estabilizar na profissão, né? É muito difícil alguém viralizar da noite para o dia. A gente vê que as pessoas que têm sucesso são pessoas que criam conteúdo com muita consistência e há muito tempo, há muitos anos. E para você ganhar milhões, né, falando monetariamente, você tem que ter uma estrutura. E aí é uma estrutura de educação, uma estrutura ética, é uma estrutura de consciência social, é uma estrutura de comunicação, enfim, são diversas disciplinas ali que estão envolvidas. Não é simplesmente chegar na frente da câmera e fazer alguma coisa engraçada e viralizar, porque isso não se sustenta no longo prazo. E não se sustenta no longo prazo acaba sendo muito perigoso, porque às vezes você vai ter ali seus 15 minutos de fama, você pode até ganhar algum dinheiro, mas o que você vai fazer depois? Então, é muito importante que haja esse pensamento a longo prazo, né? E que seja pensado numa carreira mesmo. Eu acho super legal que as pessoas queiram ser criadores de conteúdo, mas eu não concordo que não é necessário estudar, que não é necessário se dedicar para ser criador de conteúdo. Pelo contrário, quanto mais bagagem de educação e de conhecimento você tiver, mais bem-sucedido e mais você vai conseguir se desenvolver. Eu acho que isso fala muito sobre o tema de profissionalização da profissão mesmo, né? Porque hoje influenciador às vezes também é visto assim, do tipo, a pessoa ficou famosa porque, enfim, qualquer coisa aconteceu assim, uma polêmica, a pessoa ganhou uma notoriedade, às vezes, saiu na televisão e aí ela se torna uma influenciadora, mas ela não tem nenhum amparo ali prévio de o que é ser uma influenciadora, o que ela quer com isso, qual é a mensagem dela. Então, acho que realmente acaba caindo numa banalização assim da profissão, e isso eu acho, é ruim até para as pessoas que são sérias, né? Tipo, meu Deus do céu, qualquer pessoa pode entrar e não tem aqui uma nota de corte de quem tá jogando o jogo certinho no mercado e quem às vezes só tá, passei ali, peguei, e hoje eu sou influenciadora, mas eu não tenho mesmo uma coisa legal para acrescentar aqui para a sociedade. Não tenho muito o que retornar, porque eu só surfei numa onda que chegou aqui para mim. Você acha que o mercado... Eu imagino que sim, né? Que você tenha visto o mercado se profissionalizar ao longo de todos esses anos de jornada. Mas o que você acha assim, que ainda falta? E aí eu queria que você trouxesse até do lado das marcas, do lado do mercado em geral das marcas, dos creators, o que todos os agentes poderiam fazer para contribuir para que esse mercado se profissionalizasse ainda mais? Eu sei que, por exemplo, o que você falou do sentido financeiro, às vezes os influenciadores vão ganhar 90 dias depois pelo trabalho que eles fizeram. Às vezes 180 dias depois. Nossa, é muita coisa. Então, assim, como, né? Como fazer com que também exista mais saudabilidade no mercado? É complexo, assim. Eu vejo todos os agentes do mercado conversando muito para que a gente consiga construir um mercado melhor,
mas é difícil. A gente, por ser um mercado novo, né, a gente ainda não tem muito definições e regras, então é meio que uma autorregulamentação assim, do que está acontecendo hoje. A profissionalização ela vem vindo cada vez mais forte, né? Hoje a gente tem cursos e especializações tanto para os criadores de conteúdo quanto para quem trabalha nos bastidores, né? É um mercado muito grande, é um mercado que se fomenta e que tem trazido muitas oportunidades. Então, o que eu acredito mesmo é na educação. E eu acho que a educação é importante em todas as frentes. E não só na nossa profissão, eu acho que em todas. Educação é sempre bem-vinda. Então, quanto mais a gente puder entender sobre todos os aspectos que estão dentro da profissão, mais a gente vai conseguir evoluir como profissional e como mercado. E eu acho que, apesar de todos os pesares que a gente está falando aqui, eu acredito muito também, Gigi, nesse mercado. Eu acho, assim, um mercado que me trouxe possibilidade de enxergar tantas outras vozes que eu não teria sem, assim, várias vozes, corpos dissidentes, vozes antes, assim, né, subrepresentadas mesmo, que conseguiram ganhar o destaque por elas, porque elas colocaram ali o pensamento que elas tinham, as ideias que elas tinham, e as pessoas, a comunidade falou, putz, eu gosto de ouvir o que essa pessoa tem a dizer, sabe? Eu quero fazer parte dessa comunidade, eu tô ali. E antes a gente ficava muito nesse lugar que, cara, se não passasse na televisão, a gente não ia ter acesso àquela voz, a gente não ia conseguir, era assim, né, universidades, pessoas que você conhece no seu bairro, amigos, faculdade, era muito do dia a dia, mas eu não conseguiria me conectar, por exemplo, com influenciadores lá do Pará, que eu adoro ouvir o que eles têm para dizer, a realidade de vida deles, e eu acho que isso é muito, muito bacana, a gente não tá vendido mais só para grandes corporações, né? Tudo bem que tem a plataforma ali, mas hoje em dia tem muitas outras formas de você criar. Você pode ter uma newsletter, por exemplo. Então, assim, a gente não está mais vendido, a gente tem acesso ao conteúdo que a gente quer, daquela pessoa que a gente quer consumir, independente se ela está na televisão ou não. A gente consegue fazer essa conexão direta. E eu quero ouvir o que você tem para dizer, de onde você está aqui no mundo, eu quero ouvir o que você tem para dizer, eu vou fazer parte da sua plataforma, da sua comunidade, porque eu quero, porque eu acredito na sua palavra, não é na sua mensagem. Então, eu acho que, assim, transformou muito a minha vida, porque eu consegui fazer esse contato com muitas outras ideias que eu jamais teria se isso não tivesse acontecido, se essa mudança não tivesse acontecido. Então, eu acredito muito, assim, eu tenho esperança que a gente vai fazer uma coisa boa disso, sabe? Eu acho essa parte mais incrível, assim, da nossa profissão e do trabalho da comunicação e da publicidade, né? O fato da publicidade trazer essa visibilidade, né, para pessoas que antes não tinham tanto espaço, tanto lugar. E eu gosto muito do fato da internet, assim, a gente fala muito sobre globalização, mas você falou muito, por exemplo, de um criador do Pará. Cara, o Brasil é tão gigante e tem tantas culturas, tantas cores, tantas vozes, e a gente conhece tão pouco, e através da internet a gente tem acesso, né? Exatamente como você falou. Isso. Mas eu acho que é importante as marcas entenderem também que a gente precisa sair desse eixo Rio-São Paulo, sim. E que a gente precisa investir em todo o país, né? Verdade. Que esses criadores que também estão na região norte, no nordeste, no sul, no centro-oeste, que eles também estejam dentro da publicidade, que eles também sejam remunerados pelo conteúdo que eles estão fazendo, para que a gente possa fomentar ainda mais essa criação de conteúdo pelos mais diversos tipos de pessoas, porque isso enriquece muito a nossa vida como sociedade, né? Exatamente. E enriquece. Você é um ganha-ganha tão grande, porque você enriquece a sua campanha, você capilariza a mensagem que você quer passar, você consegue apoiar
aquele comunicador, aquele creator a continuar fazendo o trabalho dele, e a gente quer saber, a gente aqui da outra ponta, a gente quer consumir, Sim. a gente quer ver, a gente gosta disso. E eu acho que algumas marcas que fazem isso e acertam é muito bacana, porque elas veem resultado mesmo, assim, né? Todas as marcas que eu já trabalhei desse lado, assim, do lado da publicidade, eu percebo que uma campanha com creator diverso, com vozes diferentes, com mensagens sendo passadas de maneiras diferentes, são muito mais sucesso do que quando você tem uma coisa mais homogeneizada, assim, do tipo assim, a lógica da televisão no mercado de influência, sabe? Sim. Não funciona. Ou quando você tenta reproduzir alguma coisa sem alguém que é genuinamente alguém que vivencia aquilo, né? Sim. Teve aquela campanha lá que tentaram fazer a castanha do Pará e ela foi... Ai, verdade! de ponta cabeça. E você vê que assim, claro... Não funciona. Não funciona. Não funciona. E você tem pessoas que você pode contratar, sabe? Hoje, é isso. Hoje você pode chamar uma agência como ideia e falar, faz pra mim a curadoria. Sim. Pra esse produto, com essa mensagem. Sim, e eu acho que assim, tirando totalmente... O crachá. Além de, por exemplo, você poder chamar uma agência como a minha, você tem hoje agências locais que trabalham com criadores locais e que falam com essas pessoas. E as pessoas adoram se sentir representadas ali dentro daquele conteúdo, dentro daquela publicidade. Isso gera uma identificação tão incrível. Então, é muito importante que a gente olhe para todas essas possibilidades, que a gente invista nisso, porque, como você falou, é um ganha-ganha, a gente enriquece assim todos os lados. Gigi, o que você vislumbra para o futuro assim, desse mercado de marketing de influência? Você tem um pensamento, eu gostaria que o futuro fosse assim, mais ou menos, um macro, né? Não dá para saber de tudo. O que você pensa? Eu gostaria que a gente tivesse regras muito bem estabelecidas, que a gente tivesse um prazo de pagamento de no máximo 30 dias. Ai, sim, maravilhoso. Eu acho que agora os creators todos vão te amar, porque eu acho que todos eles gostariam também de... Nossa, se fosse à vista, então... Mas eu acho que... Marcas, escutem. Por favor, por favor, por favor. E eu queria muito mais responsabilidade. Mas o que eu vejo é uma grande crescente no número de criadores de conteúdo. E aí, infelizmente, os budgets, né, que são voltados para o marketing de influência, eles estão muito pulverizados. Verdade. Então, cada vez mais, o criador ele tem que se diferenciar muito para ele conseguir ter realmente uma estabilidade e ele conseguir viver da profissão. E ele não precisar ter outras frentes de entrada monetária, né? Então, ou ele, como criador de conteúdo, vai ter que criar outras frentes de monetização do que ele tem como comunidade, então criação de produtos, venda de serviços e entender como aquela comunidade dele pode trazer essa rentabilidade para ele, ou então ele como criador entender como ele vai ser um diferencial para as marcas, para que as marcas escolham ele, ao invés dos outros 400 trilhões de criadores de conteúdo que surgiram e que estão disputando o mesmo budget com ele. É altíssima hoje, então, a concorrência. E tem aquele estudo que não sei quantos % da população brasileira se diz creator, né? Mas assim, não é, como você falou, a minoria está realmente sobrevivendo, pagando essas contas, porque é impossível, não tem orçamento para todo mundo. Não tem, e a maioria desses creators não ganham o que é o mínimo para que seja viável se manter na profissão. É uma profissão que exige muito investimento. Investimento em equipamento, investimento em conhecimento, investimento em trocas. É uma profissão que não é simplesmente você acordar de manhã e pegar o seu transporte, entrar no escritório e executar aquela rotina e fazer algumas especializações. É uma profissão que ela muda numa rapidez, e se você não está muito atualizado, e aí você como profissional, você com seus equipamentos, você com, enfim,
tudo que te rodeia, você até com o seu ciclo social, tudo ali na vida do criador tem que ser pensado para que a profissão se mantenha acesa, né? Artista, assim, músico, por exemplo, não entra num palco sem receber um cachê. É verdade. Ator, é que agora Médico. ator teve que se adaptar. Sim. Né? Todas as profissões, pô. Todo mundo recebe. Em 30 dias. No máximo. E aí, a gente tem um ponto que é muito relevante, que é a criação das fintechs. Verdade. Que, para adiantar os pagamentos para os influenciadores, estão cobrando uma porcentagem desses pagamentos. E aí são empresas que estão, né, enfim, multimilionárias, mas que estão aproveitando dessa falha aí no nosso processo para que eles consigam, de alguma forma, aí, viabilizar esses pagamentos. Caraca, faz todo sentido isso. Eles entenderam o furo. E que estão vendendo uma solução. Estão vendendo uma Mas solução. você deve pagar uma taxa para isso, né? Paga uma que não taxa. deve ser baixa. Não é baixa. Então, assim, até que ponto, né, isso é legal, isso não é... Eu acho que é importante, porque o influenciador, ele precisa do dinheiro. Ele precisa pagar o filmmaker não vai esperar, ele precisa pagar o maquiador, ele precisa pagar o agente, ele precisa pagar... E a vida dele, né, o aluguel, a comida, porque, assim, tudo isso tá dentro do orçamento que ele passa para uma marca, é o custo de vida dele também, né? Exato. E, assim, é claro... vou receber em 180 dias, então vou colocar vou colocar os juros aqui como se eu fosse... Mas aí você perde o trabalho para o cara que não está cobrando isso. Então... E no começo, né, no começo, que é um começo longo, a maioria das pessoas que fazem sucesso hoje falam que ficaram 5 anos no anonimato, né? No começo, como que você faz isso, né? Porque às vezes você não tem o dinheiro, o caixa para colocar ali, para esperar os 180 dias. Então é difícil. E você não tem poder de falar não. Exatamente. Você tem que aceitar aquela oportunidade, porque... Outra pessoa vai aceitar se você não aceitar. Exato. E job chama job. A marca gosta de trabalhar com quem está trabalhando. Exato. Então, assim, quanto mais você trabalha, mais trabalho vai aparecer, mais você vai adquirindo experiência, mais você vai conseguindo fazer um trabalho melhor. Então, essa questão do prazo de pagamento é algo assim que é urgentíssimo da gente regulamentar no mercado e da gente conseguir condições melhores, porque é insalubre para o criador de conteúdo para ele receber num período tão longo. Às vezes, ele só vai receber depois que o conteúdo já foi publicado. Então, às vezes pedem um prazo de 120 dias, mas é 120 dias e a campanha só vai começar daqui a 3 meses, então o que você fechou agora é um dinheiro que você vai receber quase daqui a 1 ano. E aí você vai pensar em inflação em cima disso, enfim, não vou nem entrar no aspecto financeiro aqui, senão a gente vai longe. Estamos encerrando, não quero, Gigi, nem não queria, eu quero mais tempo, mas aqui. Vem de novo. É claro, promete, tá é lógico. Eu vou fazer uma última pergunta, que eu acho que muita gente quer saber, porque assim, foi um boom que aconteceu, né, e surgiu muitos comentários de tipo, é legal, não é ético, não é, que são as UGCs. Assim, o termo, as pessoas já criticam um pouco, isso não é user-generated content, porque assim... E se para ser mesmo teria que ser totalmente espontâneo, mas a gente abrasileirou e hoje em dia você paga para uma pessoa que às vezes não é uma influenciadora, né? Ela é só uma pessoa, uma criadora de conteúdo, você paga bem mais barato do que você pagaria por um influencer e você tem uma pessoa fazendo conteúdo para sua marca. Você acha isso ético? Não? Você acha que é uma boa maneira de começar às vezes, né? Às vezes a pessoa, putz, como que eu vou começar? Começa por aí. Como que você vê isso? Eu vejo como profissões totalmente diferentes. Por mais que elas estejam ali no mesmo âmbito, eu vejo como frentes diferentes, né? O UGC, ele não tem a questão dele dar um endosso dele ter essa credibilidade com o público. Ele pode ser qualquer pessoa. A questão da responsabilidade ali dele, a voz dele, a credibilidade ou a ligação que ele tem com o público não é algo que está em xeque. O que está em xeque é o quanto ele consegue mostrar daquele produto ou daquele serviço para que a pessoa tenha noção da experiência a hora que ela tiver contato com o que ela está consumindo. O criador não. O criador, o papel dele é muito mais endossar, o papel dele é muito mais
trazer essa credibilidade ali para o que ele está falando. Então, eu acho que são profissões que elas conseguem coexistir. Eu acredito que precisa ter muito mais regulamentação, eu acredito que precisa ter muito cuidado com o que está sendo feito para não entrar numa precarização, que já existe uma precarização desses UGCs. É uma profissão que também exige muito trabalho, é uma profissão que também exige muito empenho, muito investimento. Por mais que você não esteja ali tão exposto, existem muitas outras questões que precisam ser discutidas, não é minha especialidade, mas é uma frente que é sim válida, mas eu não entendo como um tipo de influenciador. É claro que ele é um criador de conteúdo, mas eu acho que são frentes diferentes. Eu concordo com você, porque o UGC ele não rouba o trabalho do influenciador, porque o influenciador tem toda a construção da própria influência, né? E da comunidade dele, né? Exatamente, ele realmente influencia a sua decisão. E o UGC eu vejo hoje como uma pessoa que faz conteúdo. Ele é um produtor de conteúdo. Acho que talvez o nome, quando chegou para o Brasil, o nome foi polêmico, porque realmente não é espontâneo. Sim. Mas a gente é brasileiro. Só que são completamente diferentes. Eu acho que não rouba. Eu acho que o UGC não rouba o trabalho do influenciador, ou pelo menos não deveria roubar. Acho que a marca que está contratando precisa olhar e falar, não, o que eu realmente quero aqui? Eu quero uma influência, eu quero isso, eu quero uma pessoa que vai produzir um conteúdo que às vezes eu aqui dentro não tenho condição de fazer, e eu só quero isso, né? Eu só quero o conteúdo, eu não quero toda a cadeia, toda a comunidade que aquela pessoa fez. São completamente diferentes, né? São, porque o maior ativo do influenciador é a comunidade dele. Exatamente. Então, realmente, eu gostei muito, é importante as marcas terem essa estratégia. Ai, eu tô triste que acabou. Nossa, eu também, eu ficaria aqui para sempre. Eu quero muito mais um papo. Ai, mas vamos quando você quiser. Muito obrigada. Parabéns pelo programa, tá tudo lindo. A equipe maravilhosa, tudo incrível. Obrigada, gente. Que prazer, que honra estar aqui. Obrigada. Honra você ter vindo. Ai, imagina. Ai, obrigada. Ai, eu quero mais abraços.